Quero dar também as minhas boas-vindas aos demais da Assembleia, amigos e amigas dos jesuítas, aqui presentes, as equipes de Nossa Senhora, que também, sem que eles tenham grandes indagações, a espiritualidade das equipes é inspirada também nos exercícios espirituais de Santo Inácio. Aqueles 6 pontinhos concretos de esforço vem exatamente do cerne do discernimento inaciano. Celebramos hoje Santo Inácio sem transfigurar a centralidade da palavra de Deus. É uma ocasião que nós jesuítas temos de alguma forma dar um pouco de mais elementos sobre o conhecimento desta mística na vida da igreja, precisamente alimentando a espiritualidade cristã, entre outros grandes patrimônios de espiritualidade cristã, como a espiritualidade monástica beneditina, a espiritualidade franciscana, também a espiritualidade dos exercícios espirituais. É uma espiritualidade profundamente eclesial, profundamente marcante na vida da igreja, embora no escondimento, porque esse santo não é um santo de popularidade. O carisma dele é por Cristo no centro. Eu queria chamar a atenção hoje que Inácio, exatamente focalizando a palavra do Evangelho, é um multiplicador do pão da palavra, porque através da sua experiência de conversão e depois posta no método para melhor saborear a palavra de Deus, numa profunda experiência silenciosa chamada exercícios espirituais. Por que exercícios espirituais? Porque há exercícios físicos. A gente vai à academia e vê a riqueza de hoje, a possibilidade de a gente preparar, transformar calorias, gordura em massa muscular através de tantas técnicas. Pois assim, os exercícios é um método de aprofundamento, de encontro consigo mesmo e com Deus através da sua palavra, numa verdadeira ginástica da autoconsciência, de fé, de esperança e do amor, desejando e buscando realmente ser transformado por Deus. Eu gostaria de dizer a vocês que Inácio, antes de ser padre, ele foi leigo, e esta experiência de sua conversão é o que deu a ele exatamente a qualificação de leigo cristão convertido, vivenciando esse processo de conversão e recebendo como graça de Deus a capacidade de transformá-lo num método seguro, um método pedagógico espiritual para aquele e aquela que queira algo mais que simplesmente ser piedoso e cumpridor dos mandamentos de Deus. A espiritualidade inaciana é uma espiritualidade laical. Isso pouca gente sabe. Inácio de Loyola era leigo quando iniciou seu processo de conversão em Loyola em 1521 e começou a reconhecer a existência de diversos espíritos em seu interior. Como também nós também carregamos esses diversos espíritos. Outra coisa é que nós o detectemos e o procuremos orientá-los de onde vêm e para onde vão. Se é o espírito da natureza humana, se é o espírito de Cristo, ou se é o espírito que não é bem muito bom, o mau espírito. Não precisa logo denominar o adjetivo, o substantivo de personificar. Demônio, nem sempre. Era leigo quando viveu esta experiência, saindo
de Loyola a Manresa, nos arredores de Barcelona, povoado onde Inácio exatamente fez essa experiência mais intensa durante 10 meses, vivendo como peregrino numa cova, debaixo de uma pedra, nos arredores daquele povoado. E no início de sua peregrinação, após essa experiência, essa peregrinação a Jerusalém, depois de ter feito a vigília de armas diante da Virgem de Montserrat, quem de fato conheceu, pôde ver lá a espada que ainda hoje está lá à mostra no mosteiro de Montserrat, nos arredores de alguns quilômetros de Barcelona. Nesse povoado de Manresa, junto ao rio Cardoné, uma gruta de pouca profundidade, serviu a Inácio para suas práticas de oração e penitência. Ele estava em oração 7 horas por dia. Era leigo quando experimentou e escreveu os seus exercícios espirituais, que só vai tomar realmente corpo e reconhecimento em 1546, reconhecido e dado autoridade pelo Papa para ser de fato publicado. Era leigo quando começou a reunir os primeiros companheiros junto dele, lá na Universidade de Sorbona, muitos deles altamente capazes intelectualmente, como São Francisco Xavier, como vocês podem ver, esta outra imagem lá ao lado, que foi um grande missionário das Índias. E de fato, ele pôde assim comunicar esta experiência que ele mesmo havia feito em primeira pessoa. A espiritualidade inaciana, isto é, a inacianidade, que se formaliza pouco, nasce como um carisma laical, descoberto por um leigo, com uma metodologia, os exercícios que foram concebidos a partir dessa perspectiva. Que consiste esse carisma? É a maneira de captar e viver o Evangelho de Jesus. A genialidade de Inácio é que seu carisma, seu modo de captar Jesus se fez método nos exercícios e por isso pode ser difundido. Esta também é a causa pela qual este carisma só pode ser compreendido em profundidade depois de ter feito a experiência dos exercícios, que são de forma intensiva em 30 dias ou durante um ano, através de uma hora de oração em silêncio, meditando e contemplando a palavra de Deus. Somente mais tarde, depois de muitas experiências, é que Inácio e seus companheiros decidem em constituir a Companhia de Jesus, mas a origem do carisma inaciano é laical. Em Manresa, em 1522, Inácio viveu essa experiência espiritual mais forte, a mesma que logo se constituiu como método nos exercícios. E só em 1534, em Montmartre, em Paris, perto onde hoje é a igreja do coração do Sacré-Cœur, coração de Jesus, ele faz os votos religiosos com seus companheiros, ou seja, durante mais de 10 anos, ele vê sua espiritualidade como leigo. A Companhia de Jesus dá um modelo que, como o carisma se faz corpo, mas não esgota, o carisma inaciano pode ser vivido e é vivido em pessoas e instituições não jesuítas. Por que digo isso? Porque nós estamos vivendo numa época sedenta pela experiência de Deus, e essa experiência de Deus, ela não é feita, não é proposta só para quem se dedica exclusivamente à vida de consagrado religioso ou no sacerdote. Hoje ela é fundamentalmente um apelo para o cidadão e a cidadã que vive no mundo. Eis porque há uma atualidade. Que experiência é esta que realmente atrai
as pessoas que buscam algo mais. Não é o único modo de se encaminhar na profundidade do seguimento de Jesus, mas é um modo de conhecer pelo sentir profundo que vive aquele que faz a dinâmica desses exercícios espirituais. É experimentar de fato, de modo determinante, pelo sentir, pelo fazer, pelo discernir como Deus age. Esta nossa espiritualidade mais eclesial da liturgia eucarística, de escutar a palavra de Deus, de ouvir o padre na homilia, isso é um modo que normalmente é o que o povo de Deus tem acesso. Mas imagine que você, ao ouvir como ouvimos hoje o Evangelho, você se coloque numa atitude de saborear, de deixar que realmente flua a ressonância desta palavra no seu interior, com a ação do Espírito em você. Isso pede toda uma composição de cuidados para melhor saborear. Assim é que Inácio ensina, para que nós possamos deixar-nos guiar e de fato transformar. Por isso, poucos ou alguns dos que de fato passaram pelos nossos colégios receberam isso indiretamente, no modo pedagógico, de serem orientados nos estudos. Essa é uma dimensão, mas poucos tiveram a oportunidade de realmente ser introduzidos na essência dos exercícios. Quer dizer, ajudar que de fato fôssemos movidos, fôssemos mexidos pelas moções profundas do nosso ser. Por isso que os exercícios eles estão muito em sintonia com a psicologia do profundo, com a psicanálise. É algo muito sério e pede inclusive equilíbrio para quem os faça, de ordem psicológica. Esta experiência inicia com o princípio e fundamento, que é a consideração da nossa criaturidade como vocação. O ser humano é criado, homem e a mulher, para louvar, reverenciar, servir a Deus nosso Senhor. E aí logo vem, por isso deve se colocar com liberdade interior frente a tudo, especialmente frente a grandes sombras da vida. Nem vida longa, nem vida curta, nem saúde, nem doença, nem riqueza, nem pobreza. É esta capacidade de liberdade, é aquilo que Deus nos concedeu. Como São Paulo, sou feliz na abundância e na carência. Santo Inácio, numa das regras pouco conhecida, diz o seguinte em torno da liberdade: conserva a liberdade em qualquer lugar e diante de quem quer que seja, sem fazer acepção de pessoas. Tenha sempre liberdade de espírito ante aquilo que tens à frente e não a percas ante obstáculo algum. Nesse ponto não falhes nunca. E aí, contemplando este amor de Deus em liberdade como criatura, se encanta, se admira e sabe apreciar de forma genuína a beleza de tudo humanamente, sem se deixar de fato escravizar ou de fato apegar por coisa alguma. E é por isso que é capaz de decidir. E logo é introduzido na desconfiguração desta liberdade criada para em tudo aí mais servir, que é a realidade do avesso do plano de Deus, da desfiguração da finalidade para o qual Deus criou as criaturas humanas. Portanto, a primeira semana, onde ele é confrontado a realmente ver que nele mesmo e na história, essa liberdade foi realmente manchada pela a desobediência primeira, e por isso só é possível de
fato se libertar pelo poder da misericórdia. E aí a meditação dos textos bíblicos que trata deste olhar profundo da nossa, de fato, pouca liberdade ou impossibilidade de ser livre, mas contando com a misericórdia nos sentimos libertados, transformados e realmente refeitos, recriados para de fato poder optar pela vida, pela opção fundamental primeira. Esta realidade leva, portanto, à contemplação. Este fruto leva à contemplação do reino. E aí onde entra a segunda semana, onde a pessoa realmente, após uma semana de meditação, em oração, se coloca diante da proposta de Cristo, Cristo com o seu projeto do reino, e a contemplação do reino, como propõe Santo Inácio, a Trindade olha o globo e a terra e vê uns sãos, outros doentes, uns ricos, outros pobres, uns são, outros doentes, uns em guerra, outros em paz, e decide se encarnar na segunda pessoa da Trindade e logo focaliza lá naquele povoado de Nazaré. E eis que de fato entra numa dinâmica contemplativa. Toda outra coisa rezar o nascimento de Jesus ou contemplar o nascimento de Jesus lendo o Evangelho de Lucas nesta atmosfera, para depois de uma longa jornada de 8, 10 dias, contemplando os mistérios da vida de Jesus nos Evangelhos, realmente configurar a sua vida e fazer uma eleição, isto é, deixar-se eleito. Por isso, é dentro desse discernimento que, de fato, o exercitante pode fazer a sua eleição. No caso de um estado de vida já feito, reformar, repropor, renovar essa eleição, para finalmente, na terceira e quarta semana, mergulhar profundamente, depois desta experiência de configuração e transfiguração, onde se sente realmente apaixonado por Jesus, vivenciar esta transfiguração do mistério pascal. É como a entrega da eleição. Ora, por que essa espiritualidade é tão atual? Porque precisamente vivendo no mundo onde a grande problemática do mundo é saber escolher, e a escolha é feita em base a critérios de valores muito absolutizados na criteriologia humana, sobretudo no nosso centro de vida, é preciso de alguma forma contar com a graça de Deus para se sentir livre. Nem riqueza, nem pobreza, mas aquilo que o Senhor escolheu. Portanto, a experiência de Deus é uma experiência possível, diz Inácio, não está longe de nós, encontra-se no meio de nós, da nossa vida, às vezes desconcertante. Outra coisa é que quem entra no caminho de Deus tem necessariamente que ser desconcertado. Inácio desfez duas tensões: a tensão entre fidelidade a Deus e a tarefa em favor dos homens, e de outro lado, a tensão entre vida interior necessária para uma verdadeira vida humana e as ações exigidas para transformar o mundo. Ora, nossa realidade é uma realidade de busca constante de transformação deste mundo, e por isso o discernimento evangélico tem um significado muito forte para o cristianismo, e nós só podemos discernir bem entre o bem para o maior bem, porque entre o bem e o mal parece bastante claro, e mesmo assim muitos ficam apenas nessa esfera. Discernimento é quando o cristão escuta a palavra de Deus, capta o eco dos clamores dos homens e mulheres
quando participa do diálogo comunitário, bebes das fontes da experiência de Cristo e de fato toma uma decisão de seguir realmente os valores evangélicos. Ora, dentro desse mundo tecnologicamente avançado e de tanta superficialidade, onde há tantas zonas escuras, a solidão, a falta de sentido, a dor moral, a frustração, a violência, o terrorismo, que é um preço cruel a pagar pelos milhões das pessoas que sofrem. Acabamos de ver mais uma tragédia. Então, diante disso, o que nos ensina os exercícios? Podemos encontrar Deus em todas as coisas, inclusive nessas tragédias, no sentido de nos despertar para o que é o valor do amor, abrindo-nos a um panorama realmente, em um panorama admirável entre a negatividade de fugir do mundo e de tudo, e a ingenuidade do tudo permitido. Eis aqui um grande ponto. Trata-se, portanto, de viver como cristão autêntico, contemplando o mundo sob a perspectiva da fé, integrando no mesmo olhar o conjunto das realidades, o humano e o divino, que habita em nós. Isso exige também relacionar-se com o mundo, tudo, promovendo tudo que leva à vida e transformando tudo que necessita ser renovado. Só possivelmente alguém realmente transformado pelos critérios de Jesus, pelo estilo de Jesus. Por isso, Inácio nos dá a lição. Ele que aprendeu a reconhecer o caminho do seu caminho pessoal, o olhar de Deus. Inácio diz sempre que em qualquer hora que queria, encontrava Deus. Isso que nós buscamos é também possível. A vida cristã é para Inácio uma paixão ardente por Jesus. E isso não se faz com superficialidade. Isso não se faz só ouvindo uma homilia cada domingo e pronto. Isso se faz com entrada profunda no mergulho interior. E por que atual? Porque no mundo em que valorizamos a liberdade, a individualidade, que é um valor por si dos tempos modernos, Inácio já naquele tempo intuindo, trabalhou personalizadamente no acompanhamento humano e espiritual para forjar homens e mulheres para os demais, valorizando aquilo que hoje damos muita importância, a subjetividade. Só que a subjetividade fechada em si mesmo cria verdades e verdades que, sendo relativas, são absolutizadas no que eu acho, no que eu gosto, no que realmente é capricho, e acaba criando uma grande parafunda na criteriologia da sociedade em termos éticos, e perde-se a verdade universalizante da criatura humana, imagem e semelhança de Deus. Só Jesus Cristo mostra verdadeiramente quem sou eu, quem é o homem, quem é a mulher. Só Ele pode libertar-nos profundamente das amarras de quaisquer níveis que nos fazem prisioneiros de uma ideologia cultural, de uma dinâmica concentradoramente economicista, eivada simplesmente da desconexão com a promoção realmente do bem coletivo e social, da promoção da justiça. Só Jesus realmente mostra para o qual nós fomos criados e para onde nós vamos, e não nos fecharmos no imanentismo de uma realidade existencial sem abertura para o transcendente, onde a morte é de fato camuflada sob todas as formas, a morte biológica, para não aceitar que nós somos peregrinos dessa existência, para entrarmos, uma vez construídos na amorosidade de Deus, na plenitude da face plena da felicidade para o qual nós, criaturas, somos criados. Talvez em nossa sociedade tão intercomunicada, mas anônima e fria, os cristãos pudessem colocar com o calor de um amor que tem também na igreja,
que se apaga sobre a cinza de um planejamento às vezes frio. Faz-se necessário um coração apaixonado como Inácio, ou como os discípulos de Emaús, para primeiro se compadecer como Jesus diante dessa multidão faminta, para responder às exigências da vida cristã. Deem vocês mesmo de comer, isto é, o milagre está, partilhem o ser e o ter, e tudo se fará novo, e ainda sobrará, como sobrou 12 cestos. Esse é o desafio na luta de uma sociedade e realmente que Jesus deseja construí-la mais humana, mais fraterna, com abertura e sensibilidade para amar sem fronteiras, a qual nos impulsiona. Esta experiência nós desejamos, essa experiência em parte já estamos vivenciando, mas às vezes ficamos na periferia, ficamos no superficial, porque temos medo de que realmente Jesus nos desconcerte. É por isso que os cristãos que levam a sério, isto é, os santos, eles nos desafiam. É por isso que os profetas realmente nos ousam a de fato questionar, porque eles realmente fazem a experiência de serem transformados, e isso não é impossível para cada cristão e cada cristã, cidadão e cidadã, no mundo realmente empresarial, no mundo político, no mundo realmente da educação, no mundo da saúde, sem absolutamente deixar de conviver e apreciar e saborear todos os recursos da natureza. Mas para isso há uma coisa que devemos reconhecer: se realmente não nos abrimos à partilha de forma com criteriologia inteligível. Por exemplo, essa questão do meio ambiente, se realmente levamos a sério a nossa inteligência, a nossa ciência, a nossa capacidade, pode levar a uma verdadeira resposta e eficaz para transformar o nosso ambiente de convivência sadia. E que eu diga os projetos que nessa linha já levam adiante, mas eles só serão eficazes se for com a marca do amor, a marca de quem de fato vê no coração humano realmente o outro Cristo que precisa de mim. Que nós possamos sentir esse desejo de aprofundarmos sempre mais a experiência que já temos em nós, de realmente seguir Jesus na atualidade da nossa cultura, experimentando esse encantamento, esse gosto pelo silêncio interior, pela descoberta da palavra de Deus, pelo encontro com Deus na figura do irmão desfigurado, do irmão que sofre em qualquer condição social. Que nós nos sintamos realmente essa ousadia de deixarmos conduzir por Deus. É isso que Deus está clamando na sociedade moderna, e tudo se passa dentro de mim. Não adianta falar da conversão das estruturas se eu não me confronto verdadeiramente com o apelo libertador de Cristo. E sou eu, em discernimento com a minha família, com a minha comunidade, que desejando fazer mais eficazmente a experiência de Deus, eu de fato descubro a diferença, como de fato já está acontecendo em muitas comunidades, em muitos movimentos, em muitos que estão levando a sério viver a sua vida cristã em comunidade. Aqui mesmo temos experiência, caminhada, movimentos como as equipes de Nossa Senhora que levam a sério a palavra. É claro que a conversão será sempre um processo, conversão da conversão. Que a arte da conversão que ensinou-nos Inácio faça também desejarmos em nós um desejo bom, saboroso, de deixar se encantar pela palavra de Deus, de realmente parar, deixar realmente, tem muitas formas, muitíssimas. Não precisa sair de casa, inclusive a nível mesmo de comunicação medial,
que o Senhor realmente nos ensine novamente como os grandes santos a viver nas fronteiras de um novo tempo, de uma nova civilização do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.